Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é um domingo muito especial, o chamado Domingo de Ramos, uma semana antes da maior manchete da história, que é a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Muito bem, nós queremos hoje trabalhar o tema, mais um tema preparatório para a Páscoa. O nosso tema de hoje vai ser sobre os ramos e o signo da nossa fé. Eu vou tomar para isso Gálatas 5:1, mas antes vou convidar vocês para que vocês curvem suas cabeças, façam o silêncio necessário, juntem as suas mãos e nós vamos orar. Amado Deus e Pai, este é um momento bastante importante da nossa fé, em que nós chegamos a um momento maior, ao ápice dos acontecimentos que culminaram com o grande manifesto de amor da Tua parte, ó Pai, também da Tua parte, especialmente a Tua parte, ó Filho, e da Tua parte, ó Espírito Santo, que depois saiu pelo mundo convencendo as pessoas de que as coisas foram de fato assim. Permite, Senhor Deus, que ao mesmo tempo em que essa mensagem possa fortalecer a nossa fé, nos levar a ler a Bíblia Sagrada e lá ter ainda mais aumentado a nossa fé, que muitas pessoas que ainda não te conhecem possam finalmente serem apresentadas a Ti, te conhecerem a partir desse momento. Em nome de Cristo, amém. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Estamos a poucos dias agora de celebrarmos a Páscoa, a lembrança na sexta-feira da morte e no domingo da ressurreição de Jesus. E Ele fez isso por amor a cada um de nós. Por isso Ele nos convida a confessarmos a Deus os nossos pecados. Pai, neste domingo de Ramos, quando estamos na semana derradeira para celebrarmos a Páscoa, nós queremos te confessar os nossos pecados. Pecados esses que cometemos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Pecados esses que cometemos, Senhor Deus, por nos desviarmos dos teus caminhos. Pecados esses que cometemos consciente ou inconscientemente. Pai, perdoa-nos e por amor de Jesus Cristo, transforma a nossa vida para a honra e glória do Teu santo nome. E transforma, Senhor Deus, esta nossa vida aqui já neste mundo, porque essa transformação dura por toda a eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus não nos deixa sós.
Ele nos dá a sua palavra e a certeza do seu Espírito Santo para guiar os nossos passos e conduzir os nossos caminhos. E o perdão de Deus é algo que transforma, é algo transformador. Por isso, como ministro da igreja, eu declaro a todos que os seus pecados estão todos perdoados. Eu afirmo isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que for, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. Não busque interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ao morrer sem favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse o amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o O texto para a nossa reflexão de logo mais, nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, dos versículos 1 a 10.
onde lemos assim: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam um jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: O que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. Então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, Domingo de Ramos, uma semana antes da mais fantástica manchete da história, ele vive. Os ramos e o signo da nossa fé. É esse o nosso tema. E eu vou tomar a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, onde no verso 1, Paulo escreve assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus estava em Jericó, na casa de Zaqueu, onde ele promoveu a conversão de Zaqueu, quando ele finalmente decide de novo caminhar na direção de Jerusalém. Os seus alunos ficaram preocupados porque não fazia muito tempo que eles tinham saído de Jerusalém por conta de crescente perseguição. E eles alertam o seu mestre desse perigo, mas o mestre sabe o que está fazendo. Ele diz: vamos até a casa de Maria, Marta e Lázaro, porque o meu amigo Lázaro está muito doente. E aí eles ainda assim quiseram dissuadi-lo dessa viagem, mas ele falou então claramente que Lázaro tinha morrido. Os discípulos imaginaram que talvez ele fosse consolar os enlutados, as enlutadas, os amigos. Mas não podiam imaginar o que ele ia fazer. O mais extraordinário de todos os atos de Jesus Cristo, quando ele chega em Betânia, na casa de Maria e Marta, e uma delas sai correndo ao seu encontro e diz: ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, teria salvo o nosso irmão. E Jesus diz: creia, simplesmente acredite, ele vai ressuscitar. E aí ela responde: sim, sim, eu sei que ele vai ressuscitar lá no dia do juízo. E Jesus interpela ela novamente dizendo: lá no dia do juízo, quem é que vai fazer a ressurreição? Não sou eu? Sou eu, né? Então, se eu vou fazer lá, acredite em mim, eu posso fazer aqui também. E aí acontece a mais fantástica ação de Jesus antes da entrada triunfal dele na cidade de Jerusalém, que é o preâmbulo do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. É quando os ramos são colocados no chão, porque faltam roupas. Começaram com as roupas, faltaram roupas, vieram os ramos, as rosas, as palmeiras, para que depois, uma semana depois, se instalasse no nosso planeta o maior símbolo de todos. Não tem
grandes empresas, não tem Coca-Cola, não tem nada nesse mundo que seja mais contundente em termos de signo, sinal, do que o sinal da cruz. O sinal da cruz, até Cristo, era um sinal banal. Os romanos matavam centenas, milhares de pessoas por ano no Império Romano. Mas a cruz é celebrizada por causa daquele que morreu nela, sendo Filho de Deus, que se tornou homem, para livrar a humanidade da consequência dos seus pecados. Por isso o nosso tema, os ramos e o signo da nossa fé. Bem, esse texto que eu li, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Ele faz aqui uma referência aos judeus que haviam sido convertidos à fé cristã. Eu estou dando um galope na história aqui, na verdade, eu já estou falando de um tempo bem posterior à própria ressurreição, quando Paulo está lidando com a igreja do século I, mas tem tudo a ver com esse momento. Esses judeus recém-convertidos à fé cristã ainda eram cutucados, digamos assim, pelos seus patrícios, no sentido de que, quando um não-judeu fosse convertido, ele deveria se deixar circuncidar. Isto é, que a fimose do órgão sexual masculino fosse cortada, assim como acontecia com cada judeu. E que todo homem convertido à fé cristã, de qualquer idade, deveria se submeter a isso. Paulo então argumenta o seguinte: se vocês deixarem que os circuncidem, ele está falando agora aos gentios, aos não-judeus. Se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez, para todo homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a cumprir toda a lei, não um pedaço dela. A questão aqui é a seguinte: ou você confia inteiramente no amor de Deus, e sabe e crê que a salvação é o mais excelente dom dado de presente pelo Espírito Santo a você, ou você está no outro extremo e acredita que a salvação é fruto de esforço próprio. Isso tem um nome: sinergismo, e está presente em todas as religiões não cristãs. Sabiam? Neste último caso, então você teria de cumprir com rigorosa perfeição toda a lei para ter chance de ser salvo. E a questão é, quem é que pode fazer isso? Ninguém, né? Absolutamente ninguém. No entanto, está demonstrado em inúmeros textos bíblicos que é absolutamente impossível para qualquer pessoa cumprir a lei de Deus e não cometer nenhum pecado, seja em pensamentos, palavras, atitudes ou omissões. Quando o salmista no Salmo 19 pede perdão dos seus pecados, ele primeiro lhe diz que são tantos que ele não sabe quantos. Eu acho que esse pensamento deve também povoar a nossa cabeça quando nós confessamos os nossos pecados. Eles são tantos que nós não fazemos nem ideia de quantos eles são, mas são todos apagados, são todos deletados do coração de Deus. Bem, se não é pelo caminho do cumprimento da lei, então, só nos resta o caminho do amor de Deus por nós, amor incondicional, manifestado na vida, na obra, na morte, na ressurreição do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Assim, a cruz de Cristo é que é o nosso signo maior. De vez em quando, pessoas que não são do nosso relacionamento, mas se aproximam de nós, arriscam fazer a pergunta: qual é o teu signo? Eu sempre respondo: meu signo é a cruz de Cristo. Meu signo é Jesus. Essa fé em Jesus Cristo é uma concessão divina, não é uma conquista humana. É um presente do Espírito Santo. Ele realiza isto em nós através do nosso batismo. Começou ali, que é quando ele acende em nós a fé em Cristo.
Eu tinha um colega pastor que costumava dizer, na verdade, na hora do batismo, eu devia dizer, eu te batizo para dentro do nome do Pai, para dentro do nome do Filho e para dentro do nome do Espírito Santo. Olha o que isso significa. Depois, esse Espírito Santo nos mantém nesta fé verdadeira, como? Pela utilização constante da sua palavra libertadora e também pela Santa Ceia ou Eucaristia, onde ele alimenta, aduba, fertiliza a nossa fé em Cristo. Eis o amor de Deus em ação por nós. O evangelista São João, no capítulo 3, verso 16, registra talvez as palavras mais importantes que nós temos em toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo amor de Deus, irmãos e irmãs, produz 8 derivados nas nossas vidas. Todos esses derivados, frutos do Espírito Santo. E são eles: alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Eu garanto para vocês que eu poderia falar 10 minutos sobre cada um desses 8, dariam 80. Não se assustem, eu não vou fazer isso, tá? Mas é fantástico refletirmos sobre esses dons do Espírito Santo. É sempre bom e necessário revisitarmos essa dieta divina para pedirmos a Deus que Ele nos dê desses frutos, a fim de que tenhamos excelente saúde espiritual, enquanto estamos a caminho da casa do Pai. Esse amor, do qual derivam os 8 frutos do Espírito Santo, é que é a força motriz de Deus, com a qual Ele planejou e executou toda a recuperação espiritual da humanidade através da vida, da obra, da morte e da ressurreição do seu amado Filho, nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Assim, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, único Deus que há no universo, seja dada toda honra, glória e adoração. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Hosana ao Filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Tu és grandioso, Senhor. Tu és o Deus magnífico, o Deus que tem todo o poder, e mesmo assim abriste mão de tudo para se colocar no nosso lugar e pagar o preço, a morte na cruz, através de Jesus. Pai amado, nós te louvamos, porque na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço que nós não somos capazes de pagar. E esse preço, Senhor Deus, e esta morte na cruz, garante a todos nós perdão, vida e salvação. Por isso, Tu também nos convidas a conversarmos contigo, a falarmos contigo, a colocarmos a nossa vida nas Tuas mãos. Por isso, Senhor, nós oramos a Ti.
Louvamos, Senhor, o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na nossa vida, hoje e sempre. Por isso, recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Queridos, próximo final de semana já é o final de semana de Páscoa, onde na sexta-feira nós teremos o nosso culto da paixão e morte e no domingo o nosso culto de Páscoa. Se tudo ocorrer bem, nós teremos o nosso culto ao vivo, mas ainda vai depender das nossas leis para termos ou não o culto presencial. Que Deus então nos abençoe nesta Semana Santa, nos preparativos para celebrarmos a Páscoa do nosso Salvador Jesus. Que Deus nos acompanhe. Amém. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocar, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, ó minha alma,
Deus louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus, louva-te